Amém. Senhor, eu quero cantar. Esse louvor tem muito a ver com o tema do que vamos falar hoje, que fala sobre gratidão, né? É algo que nós precisamos aprender e desenvolver. Entender que nada mais nos satisfaz do que a presença dele. Eu te convido a você fechar seus olhos nesse momento e pedir que o Espírito Santo fale ao seu coração. Fecha seus olhos e fala: Deus, eu te convido a falar comigo agora. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero receber aquilo que tu tens para mim. Eu quero, Senhor, ser cheio do teu Espírito Santo nessa noite. Eu creio, Senhor, que através dessa live tu podes mudar destinos, eu creio, Senhor. Vidas para sempre. Eu creio que uma live é capaz de enchê-las da tua presença onde elas estiverem. Quantas vezes através de uma live eu já fui impactada, transformada, impactada. E a minha oração é que não seja diferente hoje. A minha oração é que cada casa seja visitada, que cada lar seja alcançado, que cada família seja restaurada e que nós venhamos trazer ao nosso coração o verdadeiro sentimento da gratidão. Gratidão ao Senhor por tudo que tu és. E entender que nada mais nos satisfaz do que a tua presença. Amém? Amém? Amém. Envolto em tua presença. Aos teus pés é onde eu quero estar. Em meio à tua santidade, aqui quero ficar. Não vim atrás de bênção. Oh, aleluia. Jesus, não deves nada para Sim, Senhor. mim, mas o que tu podes fazer, só quero a ti. Lamento por viver indiferente. Lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor. Eu abro o meu coração a ti. Por viver sobre mim mesmo. Lamento por não ver que és meu sustento. Aleluia. Pelo amor, eu abro o meu coração a ti. Não vim atrás de bênçãos. Jesus, não deves nada para mim, mas o que tu
aí. E assim como essa canção, você venha declarar: eu não vim atrás de bênçãos. Não é atrás de bênçãos. Eu não quero só um milagre. Eu não quero só um milagre e sair e virar as costas para o Senhor. Não, eu quero a tua presença. Eu quero a tua face. Eu quero o teu rosto. E esse louvor, sabe, pastora? Ele é um pedido de perdão. Ele diz: lamento por viver indiferente. Lamento por viver só para mim mesmo. Lamento por atender só as minhas vontades. E muitas vezes nós somos ingratos dessa maneira. Nós recebemos a bênção e esquecemos de voltar para agradecer. Porque só aquilo que queríamos era a bênção. O maior desafio do cristão não é quando ele está na prova, mas é quando ele recebe a bênção, o que ele faz depois disso. Quantos vão até Jesus, recebem a bênção e depois não voltam mais? Depois não agradecem mais. Mas a minha oração é que hoje o nosso coração venha se arrepender. Que o nosso coração venha se arrepender das ingratidões. Que o nosso coração venha se arrepender da superficialidade. De uma fé barata, fácil. Que só quer as suas mãos e não quer a sua face. Ei, Rabadai, mostra que quer a tua face. Sabe o que eu mais desejo? É ver uma geração de mulheres que querem Jesus por Jesus. Um evangelho que é pregado, que é Jesus por Jesus. Que não é Jesus por algo mais. Não é Jesus por uma bênção mais. Não é Jesus por aquilo que Ele pode me proporcionar. Não. Eu vou seguir porque eu quero Jesus por Jesus. Ei, Rabadai, Rabás. E eu tenho certeza que o Senhor vai levantar essa geração. Essa geração que está aqui, ó, nessa live. Você não entrou nessa live à toa. Não foi um acidente que você parou aqui. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz nas igrejas. Quem tem ouvidos, ouça aquilo que o Espírito Santo tem a dar sobre você. Existem portas que não se abriram. Existe destino em Deus que você ainda não viveu. Porque você ainda não entendeu o que é ser grato. E nesse momento, eu te convido a abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 17. Foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração para a sua vida hoje, diante do tema que a minha amiga me passou, né? E eu fui abençoada, edificada por Deus, porque eu entendo que a gratidão ela é necessária para a gente viver o sobrenatural. Sim. Porque a gente vai entender aqui na história desses homens que o sobrenatural, ele às vezes é acessível até para quem é ingrato. Porque isso se chama graça. Esse é o favor imerecido. Mas esses que recebem, mesmo ingratos, recebem a bênção. Eles não conseguem ir no profundo com Deus. Eles só ficam na marginalidade, na superficialidade. E chegou um tempo que Deus está chamando um exército de mulheres que vão mergulhar mais fundo. Eu nunca vi um movimento tão forte de mulheres que estão dispostas a mergulhar em Deus como hoje. Mas a minha oração é que esse desejo de mergulhar em Deus não seja algo apenas para o seu Instagram, algo apenas para você mostrar para as pessoas, mas que seja algo genuíno. E quando é algo genuíno, pastora Márcia, é perceptível. Existe um clamor, existe um arrependimento, existe uma vontade de viver para o Senhor. Porque falhar, nós vamos falhar. E, inclusive, na nossa gratidão, nós vamos falhar. E é por isso que nós vamos aprender hoje sobre como ser gratos.
Não que a gente não vá falhar sobre isso, porque a gente recebeu uma escandalosa graça. É uma graça que não tem como medir, não tem como alcançar. A escandalosa graça do Senhor te alcança onde está. E muitas vezes a gente não percebe a graça. É tanta graça dele sobre nós que a gente passa e a gente não vê os livramentos que ele dá. A gente não vê o cuidado que ele faz. Tem milagres que a gente nem tem como agradecer porque a gente nem sabe que Deus nos deu. Sabe? Porque é uma escandalosa graça. Desde a hora que você acorda até o momento que você vai dormir, é a graça que te sustentou. Desde o momento que você se levantou, foi a graça que te fortaleceu. Mas uma coisa que nós vamos aprender é que a graça alcança o grato e a graça alcança o ingrato. Mas existe algo mais para aquele que volta para agradecer. E é sobre essa palavra que eu quero compartilhar com você a cura de Jesus dos 10 leprosos, que está em Lucas capítulo 17, versículo 11, que diz: e aconteceu que indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondeu Jesus e disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Aleluia! Eu sou profundamente abençoada por Deus todas as vezes que existe a palavra levanta-te. Né? Existe a palavra lá em Isaías que diz: levanta-te e resplandece, porque a glória do Senhor nasce sobre ti. Quando Deus ele nos manda levantar, é porque ele está nos posicionando para o que ele tem para nossa vida. E o que eu achei de poderoso nessa palavra, eu quero compartilhar com você as revelações que o Senhor colocou no meu coração, é que foram 10 leprosos que começaram a gritar, porque eles não poderiam se aproximar do Senhor. Eles não poderiam, pela lei, eles não poderiam se aproximar de Jesus. Mas eles gritaram. E pela lei, aqueles que eram curados da sua lepra deveriam se apresentar ao sacerdote para que fosse ali testificada a cura dele. E assim, eles foram receber a orientação de Jesus e foram para o sacerdote. E no meio do caminho, a Bíblia diz que eles foram curados. Imagina, eles andavam juntos, eles andavam em bando, eles andavam sempre um ajudando o outro, porque eles não podiam se relacionar com a sociedade. Então eles ajudavam uns aos outros. Então eles andavam juntos. Mas um daquele conjunto de homens, daqueles 10 homens, que teve a ousadia, a coragem, a intrepidez e a disposição de voltar para agradecer. Talvez o caminho era longo, talvez, vou ter que voltar tudo isso. Mas de todos que receberam a cura, somente um agradeceu. Isso fala muito ao nosso coração. E muitas vezes a ingratidão, ela vai aparecer sim, sobre a minha vida e sobre a sua. Quantas pessoas você já ajudou e elas não foram gratas? Já aconteceu comigo? Já aconteceu com você, pastora Márcia? Quantas? Já, com certeza. Quantas? Então, nós vamos viver em gratidão. Se Jesus não foi evitado de viver e sentir a ingratidão, é tanto que quando ele viu que voltou um, ele disse: cadê os outros? Cadê os outros 10? Cadê os outros 9? Por que só tem um? Porque a gratidão, ela tem a capacidade de trazer um crescimento para a sua vida. Os outros, eles receberam a cura. Eles receberam a cura, sim.
Mas eles seguiram o caminho deles e não voltaram. E não receberam a voz do Senhor dizendo, levanta-te e vai. Ou seja, eu agora te posiciono. A tua fé te salvou. Eles tiveram um direcionamento e uma clareza de que a fé que eles tiveram de andar até o sacerdote, mesmo sem ter cura, já crendo, ali eles receberam o milagre. Mas só quem trouxe e recebeu essa revelação foi esse homem aqui. E algo que o Espírito Santo também ministrou no meu coração é que existe um divisor de águas nessa palavra. E o divisor de águas entre os que permanecem na fé até o fim e os que se perdem no meio do caminho está justamente na reação da pessoa após receber o milagre. Ou seja, existe um divisor de águas para aqueles que vão permanecer na fé e aqueles que vão se perder no meio do caminho. Qual é esse divisor de águas? A sua postura, a sua posição após receber o milagre. Eu sempre digo, pastora Márcia, que nós vivemos um evangelho muito barato. Um evangelho onde você é pregado bênção e vitórias a todo instante. O tempo todo existem pastores aqui no Instagram, nas redes sociais, dizendo, ei, a vitória está chegando na sua casa. Ei, já está pertinho, a sua vitória está chegando. Aguenta mais um pouco, o milagre vai chegar. Todo dia tem milagre. Todo dia tem bênção para chegar. Eu acredito, sim, que todo dia a gente vive o milagre. Mas muito mais do que viver o milagre, Deus te chamou para ser o milagre. Muito mais do que para viver o milagre, Deus te chamou para ser o milagre. Porque quando você é o milagre, não é sobre o que Deus te dá, é sobre o que você entrega. Entende? E nós vivemos uma sociedade consumista. O que é o consumidor? Quando a gente vai buscar no literal da palavra, se você pegar o código do consumidor e entender o que é ser consumidor, é quando o produto ele chega no destinatário final e morre ali. Ele é o consumidor. A gente vive um tempo onde não existe mais discípulos, existe consumidor. A bênção vem até você e ela para em você. A bênção vem até você e ela paralisa em você. E sabe o que acontece? A gente está cheio de pessoas que estão gordas espiritualmente, que não transbordam sobre a vida de ninguém. Sabe? E chegou um tempo que Deus ele quer romper com isso. O meu evangelho é pregar a palavra. O meu evangelho é pregar o milagre, ele vem. Mas você também precisa se posicionar. Se você quer viver algo mais, você precisa renunciar. É o evangelho da cruz que não tem sido mais pregado. É o evangelho de carregar a cruz que não tem sido mais anunciado. E a questão é, quando você recebe a bênção para em você ou ela passa em você e abençoa outra pessoa? Você está me entendendo? Sabe? A bênção não pode parar em você. Algo que Deus ministrou no meu coração, pastora Márcia, é que o ano de 2021 é o ano do transbordar. Nunca houve tanta palavra como no ano de 2020. Era live de manhã, era live à tarde, era live à noite, era palavra, era profecia, era mensagem. Sim. Mas o Senhor agora te pergunta, o que você vai fazer com tudo que você recebeu? O que você vai fazer com todas as palavras que você recebeu de mim? O que você vai fazer com todas as revelações que eu te entreguei? Ei, não dá mais para se esconder. Chegou o tempo de você se levantar e transbordar sobre a vida de outros. Tem pessoas que não vão ser alcançadas pela minha voz, mas vão ser alcançadas pela sua. Entende? Tem pessoas que não vão ser alcançadas pelo meu chamado, mas vai ser alcançado pelo teu chamado. E quantas vezes a gente fica assim, mas será que é isso que Deus tem para minha vida? Na dúvida, é melhor fazer do que não fazer. É melhor se doar para a obra do que não se doar. Porque olha quanto tempo você perde. Quando Deus revelou o chamado de Abraão, ele disse, olha, eu vou fazer isso e isso na sua vida. Ele só disse, sai, que no meio do caminho eu vou te revelar. Se Deus está despertando em você um sentimento, sai do teu lugar, da zona de conforto e vai em direção ao teu propósito. No meio do caminho ele vai te revelando. Mas a questão é... Aleluia. Nós vamos ser consumidoras ou nós vamos ser discípulas? A palavra de Deus vai parar em você. Você vai ser uma cisterna onde a água fica aí, ó. Ou você vai ser um rio onde as águas fluem através de você. Você está entendendo o que Deus está falando aqui? E existe um divisor de águas.
Por quê? Receber bênção, todos nós recebemos. Todos nós, se eu pegar aqui todo mundo para contar um testemunho, todo mundo tem um testemunho de Deus. Sabe? Todo mundo tem um testemunho de Deus. No entanto, entenda isso. O seu testemunho, ele vai testificar daquilo que você carrega dentro de você. A sua gratidão revela a sua essência. Sabe? Sua gratidão revela o seu coração. Sabe? O grande problema que nós vivemos hoje é que nós pregamos mais bênção do que arrependimento. Porque quem se aproxima de Deus mais vê os seus defeitos. Se eu estou aqui de pé hoje, não é pelos meus méritos. Se eu estou aqui de pé hoje, é pela graça e a misericórdia de Deus. Eu não sei se você sente isso, pastora Márcia. Quanto mais a gente vai se aproximando do Senhor, mais Deus vai revelando os nossos defeitos. Mais o Senhor vai revelando as nossas falhas, as nossas fraquezas. Mas sabe que isso os olhos, eu digo, Jennifer, que quando tu começa a andar com Jesus, começa a se aproximar dele, se relacionar, né? Gratidão em relacionamento. Os teus olhos viram para dentro de você. Você para de olhar para os outros, você para de enxergar os defeitos dos outros, se o outro busca, se o outro não busca, enfim. E você começa a enxergar o que está faltando em ti, o que tem que ser tirado, o que está faltando, o que tem que ser colocado. A partir do momento que a gente começa a se relacionar mais intimamente com Deus, né? O relacionamento faz com que você conheça aquela outra pessoa, mas que também revele o que está dentro de você. Eu adorei, eu até anotei a frase aqui, que a sua gratidão revela a sua essência. Isso aqui é fantástico, Jennifer, fantástico. Sim. E algo que Deus também ministrou no meu coração é: quem sofreu ingratidão não perde. Jesus não perdeu por ter curado, por ter sofrido aquela ingratidão dos 10 leprosos, dos 9 leprosos. Jesus não perdeu nada. Quem perdeu foram os 9 que não voltaram para agradecer. Nossa. Se você sofreu a ingratidão, não é você que está perdendo. Quem está perdendo é que não volta para agradecer. Assim é nosso relacionamento com Deus. Não é Deus que perde. É nós que perdemos em não voltar para Ele e não agradecer por aquilo que Ele tem nos dado. E algo que eu gosto sempre de refletir sobre gratidão é: se hoje nós tivéssemos acordado apenas com aquilo que agradecemos ontem, com o que você teria hoje? Meu Deus. Se hoje você acordasse apenas com o que você agradeceu ontem, o que você teria hoje? Você teria a casa que você mora, você teria a cama que você mora, você teria a saúde que você tem, você teria o marido que você tem. Você está entendendo? Então, algo que nós precisamos entender, não sobre receber a bênção, mas o que a gente vai fazer depois que recebe a bênção. E isso vai determinar a sua essência, vai determinar o seu testemunho, que vai glorificar Ele. Tem pessoas que estão interessadas em glorificá-lo, tem pessoas que não. Querem receber a bênção e depois seguirem a sua vida. E algo que Deus ministrou ao meu coração é que o Evangelho, pastora Márcia, não é um lugar para você se encontrar. O que a gente mais vê hoje é as pessoas sofrendo crise de ansiedade, sofrendo depressão, sofrendo crises nas suas emoções e estão em Deus, estão indo na igreja, estão ouvindo a palavra para poderem se encontrar. Né? Uhum. Ou porque sofreram um relacionamento, um namoro que não deu certo, um casamento que não deu certo, estão em Deus para tentar se encontrar. Deixa eu te dizer, o Evangelho não é um lugar para você se encontrar, é um lugar para você se perder. O Evangelho é um lugar para você perder as suas opiniões, perder as suas vontades, renunciar ao teu querer e dizer: Deus, eis-me aqui. Eu me entrego, eu me lanço ao que o Senhor tem para minha vida. Esse é o lugar. Entende? É um lugar para se perder e não se encontrar. Se você está querendo se encontrar, sabe qual é o problema das pessoas que querem se encontrar no Evangelho? Elas se encontram. Depois que elas se encontram, depois que elas são curadas, depois que as suas emoções são organizadas, sabe o que ela faz? Ela pega o rumo e vive do jeito que ela quer. Ela pega o seu rumo e vai viver da sua maneira. Quantos eu já não cuidei no meio da minha caminhada que depois que receberam a cura, seguiram a sua vida. Depois que receberam aquilo que tanto almejava, seguiram a sua vida.
esqueceram Jesus, porque não voltaram para agradecer, não voltaram para dizer aqui, ó, eu te dou minha vida. Porque como diz o salmista no Salmo 103, que eu sempre amo, que eu amo, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Isso é gratidão, é quando eu oferto a minha vida para ser uma prova desse amor e dessa gratidão. Como diz também o salmista, o que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito, o que eu darei? O que eu posso dar para agradecer a tudo que Deus tem me feito? Que amor é esse que te alcançou? Só é grato quem se lembra de onde Deus te tirou. Eu tô aqui porque eu sei de onde Deus me tirou. Deus me tirou do meu quarto com complexos de inferioridade, achando que a minha vida era um fim. E ali ele teve um encontro real comigo. Você sabe o que Deus fez na sua história. Traga à memória agora o dia que Jesus te resgatou. O dia que ele te visitou, o dia que ele entrou na tua casa, o dia que ele restaurou teu casamento, o dia que ele curou, como curou a mãe da Márcia, o dia que ele agiu na tua família, moveu no seu coração. Você sabe o que Deus fez na sua história. E outra, não adiantava esse único leproso que voltou para agradecer, voltar para agradecer pelos 9. Não adianta. Porque só você sabe o que Deus fez na sua história. E a gratidão, ela é individual. Não adianta a pastora Márcia fazer um favor a alguém e eu dizer, olha, eu tô vindo aqui para agradecer pelo favor que você fez a fulaninho. Não é igual. Porque só você sabe o que Deus fez na sua história. E é você que tem que dizer, Deus, eu oferto a minha vida. E tudo que há em mim é para te bendizer, para te exaltar, para te glorificar. Porque eu não quero viver um evangelho que quando eu recebo a bênção, eu vou seguir a minha vida e viver da minha maneira. Eu não vou mais renunciar, eu não vou mais pagar o preço. Sabe? Chegou o tempo da gente se posicionar e dizer, Deus, faz de mim um outdoor da tua graça. Faz de mim um outdoor onde todos verão a minha gratidão, Senhor. Sabe, são os mínimos detalhes. Há poucos dias eu recebi um sapato aqui e eu me lembrei na minha adolescência que eu ia andando para a igreja e eu me lembrava que na minha adolescência eu ia andando e cada passo que eu dava para a igreja eu ia falando com o meu amado, como eu gosto de chamá-lo. E muitas vezes no meio do caminho o Espírito Santo já ia falando comigo, trazendo revelação. E eu me lembro que uma das vezes eu indo até a igreja, eu falei assim, Deus, eu quero que cada sola do meu sapato seja gasto indo para a tua casa, indo para te glorificar, indo para te adorar. Porque quando você recebe a revelação, como esse homem aqui que voltou, ele recebeu a revelação de que a fé dele tinha salvado, os outros não sabem nem o que curou eles. Esse recebeu a revelação. Quando você recebe a revelação da graça que te alcançou, você fala, Deus, a sola do meu sapato é para te glorificar. Tudo que há em mim é para te... A roupa que eu visto é para te exaltar. Sabe? E algo que eu tenho visto, que tem mexido muito comigo, pastora Márcia, é que eu vejo muitas mulheres dizendo assim, eu quero ser mais profundo em Deus, eu quero mergulhar mais profundo no Senhor. Mas quando você vai ver o direct, não combina com o feed. Porque você quer glorificar a Deus, você quer ir profundo em Deus, mas você não quer renunciar nas suas fotos. Você quer postar o que você quer. Você não chega para o Senhor e diz, Deus, o que é que o Senhor quer que eu poste? O que é que o Senhor quer que eu coloque aqui nessa rede social? O que o Senhor quer que eu coloque aqui para glorificar a vida de alguém? Sabe? Quando você entende tudo que há em você é para glorificá-lo, tudo passa a ter sentido. Até desde o sapato que você veste, desde a roupa que você veste, desde como você vai viver, até as palavras que vão sair da sua boca. Porque quando você entende isso, quando você fizer uma fofoca e falar mal de alguém, o Espírito Santo vai te constranger. Porque a sua vida é para agradecer e honrar aquele que nos deu o maior favor imerecido que existe. Ele enviou o seu único filho para que nós venhamos ter acesso
a presença dele. O véu foi rasgado, hoje não tem mais obstáculos, hoje você não precisa de um sacerdote, aonde você estiver, inclusive agora, onde você estiver nessa live, você pode orar e a presença de Deus vai ser derramada sobre você. Talvez você diga, Jennifer, realmente eu tenho sido ingrata. Eu digo, há poucos dias, e para mim foi forte essa mensagem, há poucos dias eu saindo com uma família que eu amo muito, que ministra muito ao meu coração. É uma família, uma das famílias mais amáveis e amorosas que eu conheço. Que é o Tarley e a Margarete. Eu não sei se eles estão aqui, mas eu quero honrar essa família. E a gente foi pedalar. E eu comecei a reclamar. Falei, gente, tá chovendo. Gente, eu quero ir embora. Não sei o quê. Comecei a reclamar. Porque a gente vem aqui e só fala, né, as nossas virtudes. Mas eu gosto de falar a realidade. E eu comecei a reclamar. O pessoal, nossa, você tá reclamando. Nossa, você tá... Eu falei, nossa, é mesmo. Como eu tô reclamando. Eu me lembro que nesse dia eu fui fazer meu quarto de guerra quando cheguei em casa. E eu comecei a escrever, Deus, me perdoa. Me perdoa pela minha murmuração. Me perdoa por ser uma pessoa tão reclamona. Me perdoa por reclamar de tudo. Deus, me perdoa. Porque às vezes a gente precisa desse choque mesmo, pra gente ver o quanto a gente tá sendo... Tá murmurando. E quando você murmura, você tá fazendo uma oração ao demônio. Isso é forte, mas é verdade. Porque você não tá agradecendo a Deus. Então, cuidado com as suas murmurações, porque elas estão louvando a quem não merece louvor. Elas estão falando com quem não merece. A gente precisa ser grato pela chuva que cai, como naquele dia estava chovendo. A gente andando de bike, a chuva. A gente tem que ser grato. A gente tem que ser grato pela luta. E uma das maiores dificuldades é ser grato na luta. Uma das maiores dificuldades é ser grato na provação. Uma das maiores dificuldades é ser grato quando a gente pede aquilo que a gente queria. Quando aquilo que a gente pede, o Senhor não atende, não faz do jeito que a gente pediu. É aí que nós precisamos revelar a nossa gratidão. E ali eu comecei a chorar e pedir para que o Senhor me perdoasse. E eu me lembro que no outro dia a gente foi andar de bike de novo. E eu falei assim, não vou reclamar mais de nada agora. Não reclamo mais de nada. De palavras, se necessário for. Mas eu não reclamo de nada. Eu vou só agradecer. Ei! Eu não conheço um evangelho que você vai ficar deitado na sua rede e as bênçãos vão chegar até você. Não. Eu preciso todos os dias esmurrar a minha carne e dizer, morre carne. Para que eu possa dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não vivo mais eu, mas é Ele quem vive em mim. É todos os dias morrendo para reclamação, morrendo para murmuração. E eu tenho certeza que a partir do momento que nós trocarmos as nossas murmurações e as nossas reclamações pela gratidão, nós vamos ter um destino diferente. E o que eu achei poderoso dessa palavra, e eu quero compartilhar com você, é esse último versículo, que ele diz, levanta-te e vai. Ele deu um destino, ele deu uma posição para esse homem. Porque ele glorificou. E gratidão gera em nós adoração. Eu sempre digo que, por exemplo, você vai começar a orar. Muitas pessoas falam, Jennifer, como eu vou orar? Como eu posso começar a orar? Eu sempre digo, comece agradecendo. Comece agradecendo, porque a gratidão te leva à adoração. Quando você começa a agradecer por tudo que você tem, isso te leva a adorar. Então, começa a agradecer. E isso vai te levar à adoração. Foi assim que ele fez. Ele voltou para agradecer e ele começou a adorar e glorificar quem Jesus era. E ali ele disse, levanta-te. Ou seja, não fica, ele não estava sentado. Ele foi ao encontro de Jesus. Mas Deus deu um posicionamento. Ei, homem, fica de pé. Levanta-te, vai. Segue a sua vida, porque eu te abençoo. A tua fé te salvou. A tua fé, ele foi salvo. Os outros eu não sei se foram salvos. Mas aquele que agradeceu foi salvo. Você entende? Aquele que agradece vai no profundo com Deus. Aquele que agradece mergulha onde poucos vão mergulhar. Aquele que agradece alcança lugares em Deus que poucos terão acesso. Somente com a gratidão você vai ter acesso. Então, a Jennifer, como orar? Comece agradecendo. Agradece pelo teto que você tem debaixo da sua cabeça, em cima da sua cabeça. Agradece pela cama, pelo sofá. Agradece.
agradece pela saúde. E quando você nem menos perceber, a adoração vai te tomar. E você vai estar dizendo, Jesus, eu te amo. Jesus fez tudo pra mim. Eu não sei onde eu estaria sem o Senhor. E logo em seguida você começa a pedir perdão também pelos seus pecados, porque você vê a grandeza dele e você pede perdão. E logo em seguida, eu sempre digo, você entra na sua petição, apresenta pra ele sua necessidade e por fim, você vai interceder e orar e se colocar no lugar daqueles que necessitam. Assim como a pastora Márcia tem feito e se colocado no lugar de tantas mulheres que necessitam através do grupo, onde eu já orei várias vezes e tantas mulheres são abençoadas. Então é essa palavra que eu quero compartilhar com você. Levanta-te e vai, porque a tua gratidão vai te dar acesso a algo mais profundo em Deus. Amém? Amém. Que lindo. Amém. Que lindo, eu estou aprendendo aqui hoje muito, muito, muito. E tenho certeza que as mulheres, os homens que estão com a gente também estão aprendendo. E um tema que é falado pouco sobre gratidão. É falado pouco nas igrejas, é falado pouco nas lives, mas é algo que muda a vida da gente quando a gente começa a agradecer. O próprio Senhor Jesus, né, Jennifer? Eu quero que tu ore com a gente, mas o próprio Senhor Jesus, ele quando ele chega para mandar que Lázaro viesse para fora, o próprio Senhor Jesus começou agradecendo. Quando ele está lá na última ceia, ele estava para entrar num momento de muita dor. Ele ia subir para a cruz, ele parte o pão e ele diz, eu te dou graça, Senhor. Jesus sabia o que era essa coisa da gratidão e ele nos deixa na palavra dele esse exemplo de como nós devemos seguir. Quando ele pega aqueles pãezinhos, né? Os pães e o peixe, eu te dou graças. Sempre agradecendo, né? E que a gente possa fazer dessa mesma forma, viver esse evangelho que não segue a Cristo. Eu acho lindo a forma como Deus te usa, Jennifer, porque é diferente a forma como Deus te usa, a forma como tu traz o evangelho puro e genuíno, que não é um evangelho barato mesmo, mas que tem renúncia, né? E é isso, acho que a gente está aprendendo muito hoje. Hoje é o primeiro dia dessa semana de live sobre gratidão. Está sendo, nós estamos sendo edificadas pelo Senhor e eu quero que tu ore com a gente. Nós queremos orar junto, quero convidar as amigas de oração que estão com a gente, os amigos que estão conosco nesse momento a tirar esse tempo para orar. E nós vamos orar. A gente tem tanto para agradecer, gente. Hoje eu fiquei pensando, você já agradeceu pelo seu cérebro? Você já agradeceu pelo seu corpo? Olha que coisa especial. O teu corpo cresceu, você não ficou pequenininha. A tua mente se desenvolveu. Você é uma mulher inteligente, você é um homem inteligente. Então, assim, tem tanta coisa que a gente não agradece. Sem falar, assim, de familiares, de amigos, de tanta bênção que o Senhor já deu a nós. Mas eu falava hoje com uma amiga minha, eu estava dizendo para ela, a gente começa agradecendo a oração e quando vê a gente já está pedindo. A gente não consegue seguir agradecendo, a gente se limita a pedir, pedir, pedir. Mas eu quero convidar você para a gente fazer esse momento de oração, agradecendo a Deus, agradecendo por esse ano, agradecendo pelas coisas que passaram e por aquelas que estão vindo. Tá bem, gente? Jennifer, pode orar com a gente? E eu quero também, nesse momento, orar por pessoas feridas pela ingratidão. Eu conheço relacionamentos que são rompidos para sempre por causa da ingratidão. Que não aceitaram a ingratidão que receberam. E por isso deixaram de se falar, deixaram de se relacionar. Mas eu quero te dizer, jamais se arrependa do bem que você fez, mesmo que você se depare com a ingratidão. Deus não deixa de ser porque eu sou ingrata. Ele continua sendo bom. E assim como Ele, e é com Ele que aprendemos, nós temos que permanecer sendo bons. Aquele que deixa de fazer o bem peca. É o que a Bíblia nos ensina. Então não deixe a ingratidão frear a sua essência, frear o bem que há em você, frear a presença de Deus, a graça de Deus através de você. E talvez você foi ferida pela ingratidão de alguém. Libera essa pessoa. Libera essa pessoa hoje. Ora comigo e fala, Deus, eu libero essa pessoa. Eu perdoo a ingratidão que essa pessoa teve comigo. Quantas vezes eu sou ingrata contigo?
Eu libero, eu abençoo o destino, a vida, a caminhada dessa pessoa. Ministérios são rompidos por causa de ingratidão. Eu conheço. Então hoje, libera o teu coração, porque quem está perdendo não é a pessoa. É você que está carregando essa mágoa. Então libera. Entra o ano de 2021 sem bagagem. Só pronta para viver o novo que Deus tem para você. Só pronta para receber a novidade de vida que Deus tem para você. Amém. Ei, aleluia. Espírito Santo de Deus, aqui estamos, Senhor. Nesse momento eu quero orar por cada pessoa que está aqui nessa live. Eu quero te pedir que o Espírito Santo venha visitar, venha fortalecer e venha trazer o entendimento e a compreensão do que é gratidão. Somos gratas, Deus, por tudo que tu tens feito em nós. Nós não estaríamos aqui se a tua graça um dia não tivesse nos alcançado. Se a tua graça não tivesse ido lá no lamaçal do nosso pecado e nos trazido ao reino do Filho do seu amor. Ter tirado a escama dos nossos olhos, como o Senhor tirou as escamas dos olhos de Paulo e transformou Saulo em Paulo, um grande evangelista, de perseguidor a perseguido por causa da escandalosa graça. Obrigada, Deus, por ter nos alcançado. E assim como a tua palavra diz, nos perdoa assim como nós perdoamos aquele que nos ofendeu. Se existe alguma pessoa aqui nessa live que foi ofendida pela ingratidão de alguém, foi ofendida por causa de um retorno, um obrigado que esperou, uma palavra de gratidão, um reconhecimento que não recebeu, e isso feriu seus sentimentos, isso gerou mágoa, isso gerou rompimento, isso gerou tristeza. Deus, que teu Espírito Santo venha trazer hoje ao coração dessa mulher o perdão para essa vida, o perdão para essa pessoa que lhe feriu, e que ela venha te declarar agora: eu libero essa pessoa, eu perdoo essa pessoa, e eu não me arrependo do bem que eu fiz. Eu não vou me arrepender. Eu não vou me arrepender do bem que eu fiz. Deus, libera, Senhor. Nós abençoamos aqueles que estão gratos conosco, porque nós sabemos que muitas vezes fomos com o Senhor, e que o Senhor nos perdoe, assim como temos perdoado a quem tem nos ofendido. Assim eu oro e te peço, Deus, que cada um venha sair livre dessa live, livre de toda bagagem, de toda mágoa, de toda tristeza, e que as murmurações sejam substituídas pela gratidão.